El sonido de las alarmas de combate resuena sobre las cubiertas de acero en el mar de la China meridional. No es un simulacro ordinario. En este preciso momento, una imponente flota de portaaviones, destructores y fragatas de Estados Unidos, Filipinas, Francia y Japón está surcando las aguas en una demostración de fuerza sin precedentes. El horizonte se llena de siluetas de hierro que desafían las reclamaciones territoriales de Beijing. Mientras los radares barren el espacio aéreo en busca de intrusos, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Beijing ya ha lanzado una advertencia severa, calificando estas maniobras como una provocación directa que pone al mundo al borde de un error de cálculo fatal. La partida de ajedrez geopolítica más peligrosa del planeta ha subido de nivel e hoy, el tablero es el océano. Imagine estar no convés de contratorpedeiro, no meio do calor sufocante do Mar do Sul da China. O cheiro de sal mistura-se com o odor acre de combustível de aviação. O que os seus olhos veem agora não é apenas um exercício de rotina, é uma muralha de aço em movimento. 4 nações distintas, Estados Unidos, Filipinas, França e Japão, convergiram neste ponto crítico do globo, transformando as águas azuis num tabuleiro de xadrez de alta tensão. As ondas quebram violentamente contra os cascos cinzentos, enquanto formações de navios de guerra rasgam o oceano, criando uma esteira de espuma branca que pode ser vista a quilômetros de distância. O som é ensurdecedor. Não é o silêncio diplomático das salas de reuniões, mas o rugido constante de turbinas e rotores de helicópteros que patrulham os céus, vigiando cada movimento abaixo e acima da superfície. Segundo os relatórios da Associated Press, esta demonstração de força multinacional é uma resposta direta e física às reivindicações territoriais que têm transformado esta região num barril de pólvora. Não estamos a falar de mapas e linhas desenhadas em papel. Estamos a falar de marinheiros reais, com os nervos à flor da pele, a operar sistemas de radar que monitorizam centenas de contactos em tempo real. A atmosfera na ponte de comando é de concentração absoluta. O comandante não olha apenas para o horizonte vazio. Ele observa os ecrãs que mostram a presença invisível, mas palpável, das forças opostas. A poucos quilômetros dali, navios da Guarda Costeira e da Milícia Marítima de Pequim acompanham cada manobra como sombras persistentes. A rádio crepita com comunicações em múltiplos idiomas, mas a mensagem universal é clara: ninguém vai recuar. A tensão é tão densa que um simples erro de cálculo, uma manobra demasiado agressiva ou um mal-entendido na comunicação poderia desencadear uma cadeia de eventos catastrófica. Os caças catapultados dos porta-aviões aliados não são apenas pontos no céu, são setas prateadas que gritam a velocidade supersônica, lembrando a todos que o poder aéreo é a cobertura necessária para estas operações de liberdade de navegação. A água vibra com a potência dos motores. Para os tripulantes a bordo, a realidade é o suor que escorre pela testa enquanto vestem os equipamentos de proteção, prontos para qualquer cenário, desde o combate a incêndios até o controle de danos em combate real. Do outro lado, a reação de Pequim não se fez esperar e ecoa com a mesma intensidade. As declarações oficiais condenam estas manobras como irresponsáveis e desestabilizadoras, acusando os aliados de formarem gangues para militarizar o oceano. Mas aqui, no nível do mar, a política dissolve-se na física bruta de navios de milhares de toneladas a manobrar a distâncias perigosamente curtas. Observadores militares notam que a inclusão da França e do Japão ao lado dos Estados Unidos e das Filipinas envia um sinal visual poderoso. O conflito já não é regional, é global. Enquanto o sol se põe no horizonte, tingindo o mar de um vermelho sangue, as luzes de navegação acendem-se, mas os radares de controle de tiro permanecem em alerta máximo. A noite não traz descanso, traz apenas uma escuridão onde cada sombra no sonar pode ser um submarino e cada luz distante pode ser um desafio. Esta é a realidade crua de hoje. Um balé mecânico de bilhões de dólares dançado na borda de uma navalha,
onde a paz é mantida não por palavras, mas pela presença intimidante de poder de fogo pronto a ser libertado. No centro deste furacão geopolítico, a navegar com uma arrogância silenciosa sobre as ondas do Pacífico, encontra-se a verdadeira besta que altera todo o cálculo estratégico da região: o porta-aviões de propulsão nuclear da Marinha dos Estados Unidos. Não estamos a falar apenas de um navio, estamos a falar de uma cidade flutuante de aço, capaz de projetar mais poder de fogo do que a maioria das nações inteiras consegue reunir. Para entender por que razão Pequim reage com tanta fúria, é preciso dissecar o que esta ilha de metal representa. Imagine uma estrutura com mais de 330 metros de comprimento. Se o colocássemos na vertical, seria quase tão alto quanto o Empire State Building. Mas o que torna este Leviatã aterrorizante não é o seu tamanho, é o seu coração. Nas profundezas do seu casco blindado, 2 reatores nucleares batem silenciosamente, gerando energia suficiente para iluminar uma cidade pequena por 20 anos sem nunca precisar de reabastecer. Isso significa que esta besta não tem trela. Ela pode navegar para qualquer lugar, a qualquer momento, e permanecer lá indefinidamente, rondando as águas contestadas como um predador alfa que nunca dorme. No entanto, o verdadeiro poder reside no convés de voo. Em questão de segundos, as catapultas a vapor ou eletromagnéticas arremessam caças F-18 Super Hornet e os furtivos F-35C. Lightning, 2 de 0 a 250 km por hora. Esta não é apenas uma força aérea, é um enxame letal capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância com precisão cirúrgica, muito antes de o navio ser sequer avistado no horizonte. Cada aeronave carrega munições inteligentes que podem neutralizar defesas costeiras, afundar navios inimigos ou proteger a frota contra ameaças aéreas. Mas, como qualquer besta mitológica, este gigante tem um calcanhar de Aquiles. A sua força é também o seu alvo. Os estrategas militares sabem que a China desenvolveu especificamente os mísseis balísticos antinavio DF-21, D e DF-26, apelidados de assassinos de porta-aviões. Estes mísseis são projetados para cair do espaço a velocidades hipersônicas, tornando a defesa contra eles um pesadelo matemático para os sistemas de radar Aegis dos contratorpedeiros de escolta. É por isso que a formação que vemos hoje no Mar do Sul da China não é solitária. O porta-aviões viaja dentro de uma bolha de proteção impenetrável, cercado por cruzadores e submarinos de ataque que formam um escudo de múltiplas camadas. A presença destes grupos de ataque, operando em conjunto com fragatas francesas e destroyers japoneses, transforma a equação. Já não se trata apenas de um duelo entre um míssil e um navio. Trata-se de uma rede integrada de sensores e armas. Se um radar japonês deteta uma ameaça, um navio americano pode disparar a solução. Esta interoperabilidade é o pesadelo de qualquer adversário. O porta-aviões não é apenas uma plataforma de lançamento. É o nó central de uma rede de morte que cobre milhares de quilômetros quadrados de oceano. Quando esta montanha de aço cruza as águas internacionais perto das Filipinas, ela envia uma mensagem que nenhum diplomata consegue escrever em papel. A liberdade de navegação não é um pedido, é uma garantia, apoiada por 90 aeronaves de combate e 5.000 marinheiros prontos para a guerra. É uma demonstração física de que, apesar dos avanços tecnológicos dos mísseis hipersônicos, o porta-aviões continua a ser o rei indiscutível do mar, capaz de impor a vontade política através da pura força cinética. Vamos entrar agora na sala de guerra. Esqueça por um momento o barulho ensurdecedor dos motores a jato e concentre-se no silêncio tenso, onde os mapas estratégicos brilham sob luzes artificiais. Se você estivesse sentado na cadeira do almirante do Comando Indo-Pacífico ou do comissário político em Pequim, veria que o que está a acontecer nas águas das Filipinas não é apenas um exercício de tiro ao alvo. É um jogo de xadrez tridimensional onde um único movimento errado pode reescrever a história do século XXI. Para os estrategistas ocidentais, a lógica por trás destas manobras é baseada na geografia implacável.
As Filipinas funcionam como a chave da fechadura da chamada Primeira Cadeia de Ilhas. Se analisarmos o mapa, vemos que o Estreito de Luzon é uma artéria vital de 250 quilômetros de largura. A teoria militar sugere que, se uma aliança liderada pelos Estados Unidos conseguir controlar ou bloquear este estreito, a marinha chinesa ficaria efetivamente engarrafada dentro dos seus mares costeiros, incapaz de projetar força para o Pacífico aberto ou ameaçar Guam e o Hawaii. Portanto, a presença de navios franceses e japoneses ao lado dos americanos envia uma mensagem clara de negação de acesso. O objetivo estratégico é convencer Pequim de que qualquer tentativa de bloqueio a Taiwan ou as Filipinas enfrentaria uma muralha multinacional impenetrável. Agora, vamos mudar de perspectiva e sentar na cadeira do oponente em Pequim. A visão é de cerco e claustrofobia. Para a China, estas manobras são interpretadas como um laço de forca que se aperta lentamente. Analistas de defesa alertam que a resposta chinesa provavelmente não será um ataque frontal suicida contra um porta-aviões americano. Em vez disso, o cenário mais temido pelos especialistas é a tática da Zona Cinzenta. Imagine um cenário onde Pequim não usa mísseis, mas sim enxames de centenas de navios da milícia marítima e da guarda costeira para cercar fisicamente os navios filipinos ou bloquear rotas de reabastecimento. É uma armadilha psicológica brilhante e perigosa. Se os Estados Unidos e os seus aliados não reagirem, perdem credibilidade. Se reagirem com força letal, correm o risco de serem vistos como agressores que dispararam o primeiro tiro contra embarcações civis. O maior pesadelo na sala de guerra hoje é o risco de um acidente não planeado. Existe um tratado de defesa mútua entre Washington e Manila. A questão que mantém os generais acordados à noite é: o que acontece se uma colisão acidental no mar resultar no afundamento de uma fragata filipina? Isso ativaria automaticamente a resposta militar americana. E com a França envolvida, isso arrastaria a Europa para um conflito no Pacífico? A inclusão do Japão e da França altera fundamentalmente a matemática de risco. Antigamente, o cálculo de Pequim era bilateral, nós contra os Estados Unidos. Hoje, o cenário evoluiu para uma espécie de NATO do Pacífico, informal. Para um comandante chinês, planear uma ofensiva tornou-se exponencialmente mais complexo, pois agora ele deve considerar não apenas a tecnologia americana, mas também os submarinos silenciosos do Japão e a capacidade de projeção global da Europa. O tabuleiro de xadrez ficou subitamente muito mais pequeno e as peças estão perigosamente próximas umas das outras. À medida que os motores dos navios arrefecem e os jatos regressam aos seus hangares, o silêncio que desce sobre o Mar do Sul da China é enganador. O que testemunhamos nestas últimas 48 horas não foi apenas um treino militar. Foi o desenho de uma nova linha vermelha na água. A aliança entre os Estados Unidos, as Filipinas, a França e o Japão provou que tem a capacidade logística e o poder de fogo para desafiar as ambições de Pequim. No entanto, a história militar ensina-nos uma lição cruel. O cerco a uma superpotência raramente resulta em submissão. Muitas vezes, resulta numa reação explosiva. A bola está agora no campo da China. Irá o dragão recuar perante esta demonstração de força unida ou irá acelerar os seus planos para romper este bloqueio, talvez testando a determinação dos aliados numa crise real? O mundo caminha sobre gelo fino e a espessura desse gelo está a diminuir a cada novo navio de guerra que entra na região. E você, o que pensa? Esta demonstração de força é necessária para manter a paz e a liberdade de navegação, ou é uma provocação perigosa que nos empurra para a Terceira Guerra Mundial? A sua opinião importa. Deixe o seu comentário abaixo, partilhe esta análise com quem precisa de entender a verdade e inscreva-se no canal para acompanhar cada movimento neste tabuleiro de xadrez global. A história está a ser escrita agora, e nós